Felipe Schneider acreditava que sua vida havia sido abençoada pela segunda vez. Após a morte trágica de sua primeira esposa, Isabela, pensava que Deus lhe havia enviado um anjo para curar seu coração e, principalmente, para ser a mãe que seus filhos tanto precisavam. Felipe estava convencido de que sua noiva era a personificação da bondade, uma mulher da alta sociedade paulistana que havia decidido amar duas crianças órfãs como se fossem suas. Silvana Andrade tinha tudo: beleza, educação, família tradicional do Jardim Europa. E o que mais impressionava Felipe, uma paciência aparentemente infinita com seus filhos traumatizados, mas a realidade era um monstro que respirava sob seu próprio teto. Se Felipe soubesse a verdade, se tivesse visto apenas um segundo do que acontecia, quando ele fechava a porta de sua mansão em Alphaville para ir trabalhar no centro de São Paulo, suas pernas teriam tremido e seu sangue teria gelado. Não sabia que a mulher que dormia ao seu lado era a algoz de seus filhos, nem que a humilde babá que às vezes ignorava Laís Silva estava travando uma guerra silenciosa e solitária, alimentando-se de sobras na escuridão para proteger os gêmeos. Uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que havia deixado sua cidadezinha em Três Corações para trabalhar na capital, enviando todo mês R$ 300 para sua mãe cadeirante. Apenas quando viu aquela gravação, essa imagem granulada na tela de segurança de seu escritório, entendeu que o mal nem sempre se veste de vermelho. Às vezes, usa vestidos de grife da Osklen e perfume importado da Chanel. Usa a maquiagem perfeita da MAC e frequenta o mesmo salão de beleza das outras madrinhas da Santa Casa. Mas para chegar a esse momento de horror e revelação, quando Felipe finalmente enxergou o verdadeiro rosto de sua prometida, devemos voltar 3 semanas atrás. Tudo começou numa tarde sufocante de terça-feira, quando o calor de São Paulo batia os 35 graus e o ar-condicionado do shopping Iguatemi estava quebrado. Era uma tarde de março, daquelas que fazem os paulistanos procurarem sombra debaixo dos viadutos. O Parque Ibirapuera oferecia um respiro verde no meio da selva de pedra. As árvores antigas filtravam os raios de sol, criando um mosaico de luz e sombra no chão de terra batida dos playgrounds. Sentada num banco de madeira pintado de verde, com a postura reta que aprendeu em sua infância mineira, mas o olhar cansado de quem dormiu apenas 3 horas na noite anterior, estava Laís Silva. Aos 30 anos, seu rosto mostrava sinais de uma vida que nunca foi fácil. Mãos calejadas do trabalho doméstico, cabelos pretos sempre presos num coque simples, uniforme azul lavado tantas vezes que já desbotara nas costuras. Mas quando seus olhos escuros se voltavam para o playground, uma transformação acontecia. Todo o cansaço desaparecia, substituído por uma ternura maternal que brotava do mais profundo de sua alma. Ali estavam João e Noah Schneider, os gêmeos de 3 anos. Eram lindos como anjinhos de igreja barroca, cabelos dourados como espigas de milho maduro, olhos azuis grandes e expressivos, bochechas que um dia foram rosinhas, mas agora estavam pálidas demais. Vestiam roupas caras da Lílica Ripilica, sapatos importados que custavam mais que o salário mensal de Laís. Mas havia algo neles que partia o coração de qualquer um que prestasse atenção. O silêncio. Ao redor, outras crianças gritavam: "Mãe, olha! Pai, me empurra! Quero sorvete!" O parque era uma sinfonia de risadas, choros, gritos de alegria e birras típicas da idade. Mas os gêmeos Schneider brincavam como se estivessem numa biblioteca. Moviam-se devagar, olhavam constantemente por cima dos ombros, comunicavam-se através de olhares e gestos quase imperceptíveis. Era como se tivessem aprendido, aos 3 anos de idade, que fazer barulho era perigoso. "Muito bem, Noah", exclamou Laís suavemente, aplaudindo quando um dos pequenos conseguiu fazer um castelo de areia no formato de uma igreja, igual às que ele via nas historinhas que ela contava. "Olha que lindo ficou, meu anjo. Parece a igrejinha da vovó lá em Minas. E você, João, venha aqui, minha vida. Deixa a tia Laís limpar esse rostinho sujo de areia." O menino correu até ela com passinhos miúdos e se deixou limpar com uma docilidade que não era normal para sua idade.
Crianças de 3 anos costumam protestar, fugir, fazer graça. João ficou imóvel, quase em posição de sentido, enquanto Laís retirava a areia grudada em seu rosto. Laís tirou do bolso do uniforme um lenço de tecido bordado com margaridas. Não era uma toalhinha descartável como usam as babás das famílias ricas. Era um pedacinho de sua herança, bordado pelas mãos de sua avó há 50 anos. Era um dos poucos tesouros que trouxera de Minas Gerais quando veio tentar a vida em São Paulo. Com gestos delicados, limpou a bochecha do menino. João fechou os olhos e, num movimento que fez o coração de Laís se apertar, encostou a cabeça no joelho dela, procurando esse calor humano que tanto lhe faltava em casa. "Pronto, minha vida, pronto", sussurrou Laís, passando os dedos pelos cabelos dourados do menino. "Enquanto a tia Laís estiver por perto, ninguém vai machucar vocês. Eu sou o escudo de vocês, lembram? Sou o escudo de ferro que protege os guerreirinhos." Era um jogo que eles três haviam inventado. Nos dias mais difíceis, quando as coisas ficavam tensas em casa, Laís contava histórias onde ela era um escudo mágico e os meninos eram 2 pequenos guerreiros valentes. Era uma forma lúdica de dizer: "Eu estou aqui. Eu vou proteger vocês." João levantou o olhar e por um segundo, apenas um segundo, pareceu querer dizer algo. Seus lábios se moveram, formando o que poderiam ser palavras, mas então algo dentro dele travou. As palavras emperraram em sua garganta pequena, e ele voltou a ficar em silêncio, apenas apertando a mão de Laís com força. O trauma de ter perdido a mãe biológica quando eram apenas bebês, somado à atmosfera cada vez mais opressiva que se vivia na mansão dos Schneider ultimamente, havia roubado muito mais que palavras desses meninos. Havia roubado sua infância. Nesse momento, o ronco inconfundível de um motor BMW cortou o ar do parque. Era um som que Laís já conhecia de cor. Potente, bem afinado, caro. O carro de Felipe Schneider. Laís se tensionou imediatamente. Cada músculo de seu corpo entrou em estado de alerta, como um animal que sente a aproximação de um predador. Levantou-se rapidamente, sacudindo as migalhas de areia do uniforme azul que ela mesma lavava e passava todas as noites, e fez um gesto suave, mas urgente para as crianças. "Venham, meus meninos. Papai chegou." Sua voz soou calma, mas havia uma tensão por baixo que os gêmeos captaram imediatamente. "Lembrem-se do que a tia Laís ensinou. Sorriam, mostrem que estão felizes. Papai precisa ver que vocês estão bem." Do BMW preto que acabara de estacionar, desceu Felipe Schneider. Aos 42 anos era um homem que chamava a atenção. Alto, bem cuidado, com aquele porte aristocrático que só tem os que nasceram no berço de ouro ou conquistaram seu lugar à força na elite paulistana. Felipe era do segundo tipo. Filho de um pequeno comerciante de Ribeirão Preto, havia construído seu império hoteleiro na base da inteligência, trabalho duro e uma ambição que não conhecia limites. Hoje era dono da rede Schneider Hotels, com 15 estabelecimentos espalhados pelo Brasil e 2 em Miami. Vestia um terno azul marinho feito sob medida, na melhor alfaiataria da Oscar Freire, sapatos de couro italiano que custavam mais que um salário mínimo e um relógio Rolex que brilhava no pulso como um pequeno sol. Mas por baixo de toda essa sofisticação, era possível ver as marcas de um homem cansado. Olheiras discretas, vincos de tensão ao redor dos olhos, os ombros ligeiramente curvados de quem carrega responsabilidades demais. Caminhou até eles com passos longos e decididos. Era um homem acostumado a comandar, a ter suas ordens obedecidas sem questionamento. Mas quando se aproximou dos filhos, algo em sua postura mudou. Ficou mais hesitante, quase inseguro. Ao vê-lo, os gêmeos não correram para seus braços como fazem as crianças em comerciais de margarina. Ficaram grudados às pernas de Laís, pequenos punhos agarrando a tecla de sua calça como se ela fosse uma boia salva-vidas no meio de um oceano tempestuoso. "Boa tarde, seu Felipe", disse Laís, baixando a cabeça num gesto de respeito que aprendera ainda menina no interior. Em sua cidade natal, sempre se cumprimentavam assim os patrões. "Olá, Laís", respondeu ele, mas sua voz soava estranhamente formal, quase fria.
Felipe Schneider era um homem que falava 5 idiomas, negociava com investidores internacionais, comandava reuniões com dezenas de executivos, mas na presença de seus próprios filhos parecia não saber que palavras usar. Como se comportaram hoje? Fizeram alguma birra? Deram trabalho? As perguntas saíram de sua boca numa sequência automática, como se fossem parte de um roteiro que ele recitava todas as tardes. Não havia calor nelas, nem curiosidade genuína. Era o inquérito rápido de um homem ocupado que precisa de um relatório objetivo sobre o funcionamento de mais um setor de sua empresa. Felipe se agachou para ficar na altura de seus filhos, mas a distância emocional continuava intransponível. Era como se houvesse um vidro invisível entre eles. João deu um passo para trás instintivamente, escondendo-se ainda mais atrás das pernas de Laís. Felipe sentiu uma pontada de dor no peito. Não entendia por que seus filhos o tratavam como um estranho. Ele os amava, pelo menos achava que amava. Trabalhava 16 horas por dia para dar a eles o melhor de tudo. A melhor casa, a melhor escola, a melhor babá, a melhor futura madrasta. Por que então eles pareciam ter medo dele? Comportaram-se como anjos, seu Felipe, mentiu Laís, como fazia todos os dias. Sua função era proteger aquelas crianças, e isso incluía protegê-las da impaciência do pai. Felipe era um bom homem, Laís sabia disso, mas era também um homem que não tinha tempo nem paciência para os problemas emocionais de 2 crianças traumatizadas. Só estão um pouquinho cansados do calor. Brincaram bastante na areia, construíram castelos, correram bastante. Mais mentiras. Os meninos mal haviam se movido na última hora. Ficaram sentados na sombra, construindo pequenas montanhas de areia em silêncio, sempre de olho na entrada do parque, esperando pela chegada do pai e pela chegada dela. Já vejo. Felipe suspirou e olhou para seus filhos com uma mistura de amor genuíno e uma impotência que o frustrava profundamente. Era um homem acostumado a resolver problemas. Quando um hotel ia mal, ele trocava o gerente. Quando havia conflitos com funcionários, demitia quem fosse necessário. Quando tinha problemas com fornecedores, renegociava contratos. Mas como resolver o problema de 2 meninos de 3 anos que pareciam carregar o peso do mundo nos ombrinhos? João, Noah, disse ele, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Não vão dar um abraço no papai? Fui a São José dos Campos hoje cedo para a inauguração do novo hotel e trouxe uma surpresa para vocês. Retirou do bolso interno do paletó 2 pequenas caixinhas embrulhadas em papel de presente colorido. Dentro havia 2 carrinhos de brinquedo, réplicas perfeitas de carros de Fórmula 1, feitos de metal, importados, caros. As crianças olharam para os presentes, depois para Laís. Era sempre assim. Antes de qualquer reação, eles buscavam a aprovação dela, como se precisassem de permissão para sentir qualquer emoção. Laís forçou um sorriso e acenou levemente com a cabeça, dando o sinal verde que eles esperavam. Que lindo, não é, meninos? O papai trouxe carrinhos novos. Que tal agradecerem com um abraço? Só então, com movimentos hesitantes e quase ritualizados, João e Noah se aproximaram e aceitaram o abraço do pai. Mas seus corpos continuaram rígidos, tensos, como se estivessem cumprindo uma obrigação desagradável. Felipe os apertou contra si, fechando os olhos e respirando o cheiro de seus cabelos. Por alguns segundos, permitiu-se sentir o que poderia ser felicidade paterna, mas até mesmo aquele momento foi contaminado pela consciência de que algo estava errado, muito errado. Quando os soltou e olhou em seus olhos, não viu alegria pelos presentes. Viu medo, não medo dele exatamente, mas medo do que sua presença representava, a chegada iminente dela. Seu Felipe, disse Laís, hesitando por um momento, reunindo coragem para falar algo que sabia que poderia incomodá-lo. Notei que o Noah tem umas marquinhas vermelhas no bracinho. Parecem de alergia, mas, bem, ele também está muito quietinho ultimamente. Mais que o normal. Talvez devêssemos levar ele no médico só para ter certeza de que está tudo bem. Felipe franziu a testa e examinou rapidamente o braço de Noah, levantando a manga da camisa polo. Havia algumas manchas avermelhadas,
mas não pareciam graves. Alergia? Ele tem 3 anos, Laís. Criança tem alergia mesmo. Talvez seja o sabão em pó novo que a Silvana mandou comprar. Ou pode ser o calor. Parou por um momento, depois balançou a cabeça com impaciência. E quanto a estar quieto, eles são crianças tímidas. É da personalidade deles. O João sempre foi mais introspectivo. E o Noah o imita. Não vejo problema nisso. Laís quis insistir. Quis falar sobre as mudanças comportamentais que vinha observando, sobre como os meninos pareciam cada vez mais apáticos, mais desligados do mundo. Mas conhecia bem seu patrão. Felipe Schneider era um homem prático, objetivo, que acreditava que dinheiro e boa medicina resolviam qualquer problema de saúde e que problemas emocionais eram luxo para quem não tinha trabalho suficiente. "O senhor tem razão", disse ela baixando a cabeça. Falando nisso, Felipe olhou o relógio. Ainda faltavam 20 minutos para as 6. A Silvana chegará em alguns minutos. Ela quer jantar conosco antes da gala beneficente da Santa Casa. Será melhor irmos para casa. Ao ouvir o nome Silvana, algo terrível aconteceu. O pequeno João, que estava segurando seu carrinho novo com certo interesse, deixou o brinquedo cair na areia. Seu rostinho pálido ficou ainda mais branco. Um gemido baixo e abafado saiu de sua garganta. E então, numa reação involuntária de puro terror, ele se mijou. O líquido amarelo escureceu suas bermudas azuis, escorrendo pelas perninhas finas e formando uma poça no chão de areia do parque. O menino olhou para baixo, viu o que havia acontecido e seu rostinho se contorceu numa expressão de pânico absoluto. Começou a chorar, mas era um choro silencioso, aterrorizante, a boca aberta, lágrimas brotando dos olhos, mas nenhum som saindo. Era como se ele tivesse aprendido que até mesmo o barulho do choro poderia trazer consequências terríveis. "Pelo amor de Deus, João!" explodiu Felipe, pondo-se em pé de um salto e passando as 2 mãos pelo cabelo numa expressão de frustração extrema. "Você já está grande para isso. Que vergonha, menino! O que é que a Silvana vai pensar?" O tom de voz de Felipe fez João chorar ainda mais forte, embora ainda em silêncio. O menino começou a tremer, pequenos soluços sacudindo seu corpo franzino. "Calma, calma, seu Felipe", interveio Laís rapidamente, ajoelhando-se no chão e pegando o menino no colo, não se importando que suas roupas se molhassem. "Foi só um acidente, não foi, meu amor? Não se preocupe, eu sempre trago roupa extra na bolsa." Enquanto falava, Laís posicionou seu corpo de forma a bloquear a visão de Felipe. Havia algo que ela não queria que ele visse. Uma marca roxa no alto da perna de João, bem onde a roupa molhada grudava na pele. Era um hematoma pequeno, mas com um formato muito específico, como se dedos adultos tivessem apertado com força a perna da criança. Laís sentiu o sangue gelar nas veias. Não era a primeira marca dessas que ela via nos meninos ultimamente. Mas Felipe nunca estava presente quando ela trocava as crianças, e as marcas sempre ficavam em lugares que as roupas cobriam. "Deixe eu levar ele até o banheiro do parque para limpar e trocar", disse ela, levantando-se com João ainda no colo. "Não demora nem 5 minutos." Felipe olhou a cena, a babá sujando suas roupas limpas para consolar uma criança que havia se mijado por manha, como ele pensava, e sentiu uma mistura confusa de gratidão e irritação. Gratidão porque pelo menos havia alguém na vida de seus filhos que tinha paciência infinita com eles. Irritação porque ele próprio parecia incapaz de provocar qualquer reação positiva em João e Noah. "Está bem, mas seja rápida. A Silvana não gosta de atrasos." Enquanto Laís se afastava carregando João e puxando Noah pela mão, Felipe ficou sozinho no playground. Guardou as mãos nos bolsos e olhou ao redor. Viu outras famílias. Pais empurrando filhos no balanço, mães dividindo sanduíches com crianças tagarelas, avós contando histórias para netinhos atentos. Por que sua família não era assim? Por que seus filhos o viam como um estranho ameaçador, ao invés de como um pai amoroso? "Eles precisam de uma mãe", murmurou para si mesmo, ecoando as palavras que Silvana repetia sempre. "Precisam de disciplina carinhosa e de amor feminino. A Silvana vai consertar isso. Ela tem jeito com crianças."
O som de outro motor interrompeu seus pensamentos. Desta vez era um som diferente, mais agudo, mais potente, mais exibido. Era o conversível vermelho de Silvana Andrade, sua noiva há 8 meses. O carro, uma Mercedes importada, freou de forma um pouco brusca bem atrás do carro de Felipe, como se quisesse anunciar sua chegada. A porta se abriu e um par de pernas longas e torneadas apareceu primeiro, seguidas por sapatos vermelhos de salto agulha que pareciam pequenas obras de arte, e finalmente por Silvana em toda sua glória. Aos 35 anos, Silvana Andrade era uma mulher que sabia usar cada curva de seu corpo, cada movimento de seus cabelos, cada piscar de seus olhos como armas de sedução. Alta, magra na medida certa, com uma cabeleira castanha escura que sempre parecia ter acabado de sair do salão, porque geralmente era verdade. Ela vestia um conjunto branco de linho que marcava sua silhueta sem ser vulgar, e óculos de sol prada que custavam mais que o salário mensal de 3 laís. Silvana era filha de uma família tradicional paulistana que havia perdido a fortuna há 2 gerações, mas mantido o sobrenome, os contatos e, principalmente, as aparências. Formada em Relações Internacionais pela PUC, com um MBA em Administração que nunca usou para trabalhar, ela havia se especializado numa única profissão: ser a esposa perfeita para homens ricos que precisavam de uma dama elegante para acompanhá-los em eventos sociais. Felipe havia sido seu terceiro noivo. O primeiro, um pecuarista de Goiás, havia descoberto suas dívidas de cartão de crédito antes do casamento. O segundo, um empresário do ramo farmacêutico, havia flagrado ela na cama com seu próprio motorista. Mas Felipe era diferente. Era viúvo, solitário, carente e tinha 2 filhos pequenos que o faziam se sentir culpado o tempo todo. Era o alvo perfeito. "Meu amor!", exclamou Silvana com uma voz melosa e teatral, abrindo os braços enquanto caminhava na direção dele. Seus saltos fizeram um ruído rítmico na calçada, como um metrônomo marcando o tempo de sua performance. "Que surpresa linda encontrá-los aqui. Pensei que já estariam em casa se arrumando para me receber." Felipe, ao vê-la, sentiu o alívio familiar que sempre experimentava na presença de Silvana. Era como se ela trouxesse consigo um pouco de luz, de normalidade, de esperança de que talvez ele pudesse mesmo formar uma família feliz. Para ele, Silvana era a prova de que ainda havia bondade no mundo. Uma mulher linda, educada, de boa família, que havia aceitado se casar com um viúvo e criar 2 filhos que nem eram seus. Que mulher faria isso, senão um verdadeiro anjo? "Oi, linda", disse Felipe, puxando-a para um beijo. Os lábios dela sabiam a batom caro e a hortelã. Sempre sabiam assim. Silvana jamais deixava nada ao acaso em sua aparência. "Resolvi sair mais cedo do escritório hoje. Queria passar um tempo com os meninos antes do jantar." Silvana se afastou dele e baixou o olhar na direção onde deveriam estar as crianças. Não as viu imediatamente e franziu levemente a testa, numa expressão que poderia ser interpretada como preocupação maternal. "E onde estão meus anjinhos?", perguntou com a voz docinho de coco que reservava para quando havia público. Foi então que Laís reapareceu, vindo da direção dos banheiros públicos do parque. João estava limpo e trocado, usando uma bermuda azul claro reserva, mas ainda parecia abatido. Noah caminhava ao lado deles, segurando a mão de Laís com força. Ao avistar Silvana, os 2 meninos pararam imediatamente. Literalmente pararam, como se tivessem esbarrado numa parede invisível. João escondeu-se atrás de Laís e Noah baixou a cabeça, fixando o olhar no chão como se o piso do parque fosse a coisa mais interessante do mundo. Para Felipe, aquela reação parecia timidez típica de crianças pequenas. Mas Silvana a interpretou de forma muito diferente. Por uma fração de segundo, tão rápido que apenas alguém que estivesse olhando diretamente para ela teria notado, uma expressão de irritação e nojo absoluto cruzou seu rosto. Ela viu as roupas molhadas na bolsa de Laís. Conectou os pontos. João havia se mijado na frente do pai. De novo, na frente dela, fazendo-a passar vergonha. Mas Felipe estava olhando para ela, esperando sua reação. Imediatamente, como uma atriz experiente entrando em cena,
Silvana compôs uma expressão de preocupação exagerada e carinhosa. "Oh, meus pobres bebês", disse, agachando-se graciosamente, cuidando para que o tecido branco de sua roupa não tocasse o chão sujo do parque. "O que aconteceu aqui? Teve algum probleminha?" Estendeu a mão na direção do rosto de João, num gesto que de longe parecia carinhoso. Mas João teve uma reação visceral. Fechou os olhos com força e girou o rosto para o lado, evitando o toque dela, como se sua mão estivesse em chamas. "Me perdoe, Silvana." Felipe suspirou, visivelmente envergonhado pela rejeição de seu filho. "O João teve um pequeno acidente. Se mijou quando eu disse que você estava chegando. Acho que ele fica nervoso, sei lá. Talvez com vergonha de você vê-lo assim." Silvana se pôs em pé e colocou uma de suas mãos perfeitamente cuidadas sobre o peito de Felipe, fazendo um carinho na lapela de seu paletó. "Não se preocupe, meu amor. É completamente normal", disse ela, olhando nos olhos dele com uma expressão de compreensão infinita. "Pobrezinhos, estão tão confusos, tão perdidos, sem uma figura materna presente, sem limites claros, sem a segurança que só uma mãe pode dar. Eles precisam tanto de mim, de nós." Fez uma pausa dramática, deixando os olhos se encherem de lágrimas falsas. "Eles têm muita sorte de eu ter tanta paciência, Felipe. Qualquer outra mulher na minha posição teria saído correndo há muito tempo. Mas eu os amo como se fossem meus próprios filhos." "Eu sei disso, Silvana, e não tenho palavras para agradecer", respondeu Felipe, emocionado até as raízes dos cabelos. Pegou a mão dela e a beijou respeitosamente. "Você é um anjo na nossa vida. Não sei o que seria de nós sem você." A 3 metros de distância, Laís observava toda aquela encenação com o estômago embrulhado. Ela via o que Felipe não conseguia ver, a falsidade escorrendo de cada poro de Silvana, o desprezo mal disfarçado, a irritação que ela mal conseguia conter. Mas, principalmente, Laís sabia coisas que Felipe desconhecia completamente. Sabia que quando Felipe saía para trabalhar, a paciência infinita de Silvana se transformava em crueldade calculada. Sabia que a compreensão maternal virava humilhação sistemática. Sabia que os limites claros significavam punições desproporcionais por qualquer pequena infração das regras arbitrárias que Silvana inventava dia após dia. "Bem, meu amor", disse Silvana, mudando sutilmente o tom de voz para algo mais prático e eficiente, como uma executiva organizando uma reunião. "Que tal você ir ligando o ar-condicionado do carro? Esse calor está impossível e não quero que você sue muito antes do jantar." "Tenho medo de que amasse seu terno", sorriu docemente. "Eu me encarrego de organizar a situação aqui e levar as crianças no meu carro. Assim, podemos ter um momentinho de qualidade no caminho. Mãe e filhos conversando, nos conectando. Você sabe como é importante para eles terem essa referência feminina." Felipe hesitou por um segundo. Havia algo na pressa de Silvana que o incomodava vagamente, mas não conseguia identificar o quê. "Tem certeza? O João ainda está meio abalado com o acidente." "Exatamente por isso, amor", cortou Silvana suavemente. "Ele precisa aprender que acidentes acontecem, mas a vida segue. Precisa de firmeza carinhosa. Confie em mim, Felipe. Eu sei lidar com crianças." Felipe assentiu, convencido. Deu uma última palmada carinhosa na cabeça de Noah, que encolheu involuntariamente ao toque, e caminhou na direção de seu BMW. "Nos vemos na mansão, Laís, e obrigado por ter cuidado de tudo hoje." "De nada, seu Felipe. É sempre um prazer." Felipe deu a partida no carro e acenou pela janela antes de sair do estacionamento. Enquanto o BMW preto desaparecia no trânsito da Avenida Paulista, uma transformação sinistra começou a acontecer no Parque Ibirapuera. No momento exato em que o carro de Felipe sumiu de vista, a temperatura ao redor de Silvana pareceu cair 10 graus. O sorriso doce e maternal desapareceu do seu rosto como maquiagem sendo removida com demaquilante. Os ombros, antes delicadamente curvados em posição maternal, se enrijeceram. Os olhos, que brilhavam com amor fingido, se tornaram 2 lâminas frias e cortantes. Silvana tirou os óculos de sol devagar,
revelando um olhar que fez Laís dar um passo instintivo para trás. Levanta daí, sua inútil, sibilou Silvana entre os dentes cerrados, com uma voz baixa e perigosa que não tinha absolutamente nada a ver com o tom melodioso de segundos atrás. Para de ficar ajoelhada no chão como uma mendiga. Que imagem patética você está dando? Laís se pôs em pé rapidamente, puxando as crianças para mais perto de si, criando um escudo humano entre eles e Silvana. Senhora, o menino se assustou. Não foi culpa dele. Claro que foi culpa dele, replicou Silvana, dando um passo à frente e invadindo o espaço pessoal de Laís. Seu perfume, um Chanel Número 5 genuíno que custava R$ 800 o frasco, atingiu o nariz da babá como uma nuvem tóxica. Tudo é sempre culpa deles. Esses dois moleques malditos não fazem nada além de me envergonhar na frente do meu noivo. Inclinou-se na direção de João e, num movimento que de longe poderia parecer carinhoso, como se estivesse arrumando a gola de sua camisa, cravou suas unhas longas e perfeitamente esmaltadas de vermelho no ombro pequeno do menino. João soltou um gritinho de dor, mas Silvana imediatamente abafou qualquer som suspeito com uma gargalhada falsa e alta, acenando na direção da rua como se estivesse cumprimentando alguém imaginário. Para qualquer observador casual, pareceria que a madrasta estava brincando carinhosamente com a criança. Escute bem o que vou te falar, sua ignorante, sussurrou Silvana no ouvido de Laís, mantendo o sorriso falso grudado no rosto. Se você deixar esses dois vermes me fazerem passar vergonha na frente do Felipe mais uma vez, com choros, com calças mijadas, com qualquer uma dessas pataquadas, eu juro por tudo que é sagrado que destruo sua vida. Sua voz era um veneno destilado, cada palavra cuidadosamente escolhida para causar o máximo de dano psicológico. Conheço gente na Polícia Federal. Uma ligação minha e você vira persona non grata neste país. Vou inventar que você roubou joias, que vendeu informações da empresa, que abusou das crianças. E quem é que vão acreditar? Em mim, uma Andrade ou numa favelada analfabeta que nem documento direito deve ter? Sim, senhora, respondeu Laís, baixando o olhar e apertando os punhos até as unhas se cravarem nas palmas. Sabia que Silvana não estava blefando. Conhecia histórias de outras empregadas que haviam sido destruídas por patroas vingativas. E precisava daquele emprego. Os R$ 300 que mandava todo mês para sua mãe em Minas eram a única fonte de renda da família. E mais uma coisa, acrescentou Silvana, soltando João com um empurrão discreto que quase o derrubou. A partir de hoje, mudança na alimentação. Esses dois estão gordos demais, moles demais, preguiçosos demais. Hoje à noite, nada de jantar. Se fazem xixi nas calças como bebês, comem como bebês. Ou melhor, não comem. As crianças precisam se alimentar, senhora. São muito pequenas, tentou protestar Laís num fio de voz. Silvana se aproximou tanto que Laís pôde sentir seu hálito quente contra o rosto. Você está me contestando. A pergunta saiu como um silvado de cobra. Você, uma empregada doméstica sem nem segundo grau completo, está questionando as decisões educacionais da futura mãe dessas crianças? Silvana riu baixinho, um som que não tinha nada de humor. O Felipe acha que eu sou uma santa, sabia? Ele acredita que sou a salvação desta família desestruturada. Para ele, você é só mais um móvel da casa. Útil, mas perfeitamente descartável. Aproximou-se ainda mais. Agora pegue essas duas coisas, coloque no meu carro. E não quero ouvir nenhum pio durante o caminho. Se algum deles abrir a boca para chorar, vai levar um beliscão que vai lembrar pelo resto da vida. Silvana se afastou, recolocou os óculos de sol e caminhou na direção do conversível vermelho, balançando os quadris de forma exagerada. Ah, e limpe essa poça de xixi do chão antes de vir. Não vou ter minha propriedade suja por causa da falta de educação deles. Laís ficou parada por um momento, tremendo de raiva e humilhação. João e Noa se agarraram às suas pernas, chorando silenciosamente. Ela se abaixou e os abraçou, sussurrando no ouvido de cada um. Não se preocupem, meus anjos. A tia Laís está aqui.
Não vou deixar ninguém machucar vocês. Mas enquanto falava, uma parte dela sabia que estava mentindo. Dentro daquela mansão, longe dos olhos de Felipe, Silvana tinha poder absoluto. E Laís começava a suspeitar que o pior ainda estava por vir. A mansão Schneider, localizada num terreno de 2.000 metros quadrados no condomínio mais caro de Alphaville, era realmente impressionante. 3 andares de mármore italiano, vidros blindados, jardim assinado por Burle Marx e uma piscina que parecia ter saído de uma revista de decoração. Mas naquela noite de quinta-feira, toda aquela opulência não conseguia mascarar a tensão que pairava no ar como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Na sala de estar principal, decorada com móveis importados e obras de arte que custavam mais que apartamentos inteiros, Felipe ajustava sua gravata Hermès diante de um espelho veneziano do século XVIII. Vestia um smoking que havia sido feito especialmente para a ocasião por um alfaiate italiano que viera a São Paulo só para suas medidas. Era a noite da gala beneficente anual da Santa Casa de Misericórdia, um evento onde a elite paulistana se reunia para jantar e leiloar obras de arte em nome da caridade. Felipe era um dos organizadores e grandes financiadores do evento, parte por genuína vontade de ajudar, parte porque sabia que sua presença naquele tipo de ocasião era fundamental para manter sua posição na sociedade. "E estarei de volta no sábado de manhã", disse ele, verificando pela 3ª vez o conteúdo de sua maleta executiva. "O voo para Brasília sai às 6 da manhã, tenho reunião com a equipe do Ministério do Turismo às 10, almoço com os deputados da Comissão de Infraestrutura e, se tudo correr bem, conseguimos a liberação dos incentivos fiscais para o projeto de Maceió." Estava falando sozinho, na verdade. As palavras saíam mais para organizar seus próprios pensamentos do que para informar alguém. Era um hábito que desenvolvera desde a morte de Isabela. Verbalizar suas preocupações profissionais como forma de não pensar em outras coisas mais dolorosas. Do alto da escadaria de mármore que dava acesso ao 2º andar, desciam 2 pequenas figuras de pijama. João e Noah haviam sido banhados, escovados e preparados para dormir, mas ainda não conseguiam relaxar o suficiente para isso. Caminhavam devagar, cada passo calculado, como se soubessem que qualquer movimento em falso poderia ter consequências terríveis. Usavam pijamas de flanela com estampa do Homem-Aranha, roupas caríssimas compradas na loja da Disney de Orlando, mas que neles pareciam fantasias de um personagem que jamais poderiam ser. Crianças felizes e despreocupadas. "Volto no sábado de manhã cedo, prometo", disse Felipe, se abaixando para ficar na altura deles. "Quero que quando eu voltar vocês me contem tudo o que fizeram. Se brincaram, se comeram direitinho, se obedeceram à tia Laís e à tia Silvana." Passou a mão no cabelo de João, um gesto que pretendia ser carinhoso, mas que fez o menino se enrijecer ligeiramente. "Vocês vão se comportar como homenzinhos, não é? Vão cuidar das 2 mulheres mais importantes da nossa vida." Os gêmeos não responderam. Apenas acenaram com a cabeça de forma mecânica, como soldadinhos recebendo ordens de um superior. Nesse momento, Silvana fez sua entrada triunfal na sala. Descia a escadaria como se fosse uma princesa em um baile real, uma mão deslizando graciosamente pelo corrimão, a outra segurando delicadamente a barra do vestido para não tropeçar. Usava um vestido longo de seda azul cobalto que modelava perfeitamente suas curvas, sapatos de salto que a deixavam quase da altura de Felipe e um conjunto de joias emprestado de uma das joalherias mais famosas da Oscar Freire, diamantes que brilhavam como estrelas contra sua pele bronzeada. "Meu amor", disse ela, numa voz que derreteria manteiga, "você está lindo, absolutamente irresistível." Aproximou-se dele e arrumou sua gravata num gesto íntimo e possessivo. "Tenho certeza de que todas as mulheres da gala vão me invejar hoje. Que sorte a minha ser noiva do homem mais elegante de São Paulo." Felipe sorriu, sentindo-se realmente sortudo. Olhou para Silvana, uma mulher que poderia ter qualquer homem na cidade, mas que havia escolhido ele e seus 2 filhos problemáticos, e sentiu uma onda de gratidão genuína. "A sortuda sou eu", respondeu,
beijando-a delicadamente para não estragar sua maquiagem. Não apenas por ter você, mas por saber que posso viajar tranquilo, sabendo que você está cuidando de tudo aqui. Pode ficar tranquilo, meu amor, disse Silvana, envolvendo-o num abraço que foi fotografado mentalmente pelas crianças como a despedida mais perigosa que já haviam presenciado. Eu cuido de tudo, dos meninos, da casa, de cada detalhe. Quando você voltar, quero que encontre uma família ainda mais unida e feliz. Felipe se afastou dela e se dirigiu aos filhos. Laís! Chamou. A babá apareceu imediatamente, como se estivesse esperando na cozinha pelo chamado. Usava seu uniforme mais formal, um vestido azul marinho com avental branco que ela mesma passava com cuidado todas as manhãs. Sim, seu Felipe. Você ouviu o que eu disse para os meninos. Durante os próximos 2 dias, a dona Silvana tem autoridade total sobre tudo na casa. Qualquer decisão que ela tomar sobre as crianças, sobre as rotinas, sobre qualquer coisa, deve ser obedecida sem questionamento. Olhou-a nos olhos com uma seriedade que não deixava margem para dúvidas. Se houver qualquer problema, qualquer emergência, qualquer situação que exija minha atenção, você liga para a Silvana primeiro. Ela decide se é caso de me incomodar ou não. Estou fechando um negócio de 15 milhões de reais, Laís. Não posso ser interrompido por bobagens. Entendi perfeitamente, seu Felipe. Pode viajar tranquilo. O que Laís realmente entendeu foi que estava completamente sozinha com as crianças, à mercê de uma mulher que ela já sabia ser capaz de crueldades inimagináveis. Felipe pegou sua maleta, deu um último beijo em Silvana e uma última olhada nos filhos. Comportem-se, disse para João e Noah. Quando eu voltar, quero ouvir que vocês foram anjos. A porta da frente se fechou com um som definitivo. O motor do BMW rugiu na entrada da garagem e logo se perdeu na distância. A mansão ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Então Silvana se virou para as crianças e Laís e foi como se alguém tivesse apagado o sol. O sorriso doce desapareceu. A postura amorosa se desfez. Os olhos brilhantes se tornaram 2 pedaços de gelo negro. Em segundos, a futura madrasta amorosa se transformou numa estranha, fria e ameaçadora. Finalmente, murmurou Silvana, suspirando como se acabasse de tirar uma roupa apertada e desconfortável. Finalmente esse palhaço saiu de casa e eu posso ser eu mesma. Caminhou até a poltrona mais cara da sala, um exemplar original de designers italianos, e se jogou nela sem cerimônia, tirando os sapatos caros e apoiando os pés na mesinha de centro de cristal. Que cansativo é fingir que me importo com a vidinha patética de vocês, disse ela olhando para as crianças como se fossem insetos particularmente repugnantes. Laís, chamou, com a voz cortante de quem está acostumada a dar ordens. Traga-me uma taça de champanhe, o Dom Perignon que está na adega. E para essas 2 coisas aí, apontou para João e Noah sem olhar diretamente para eles, providencie o jantar. Laís se dirigiu à cozinha, sentindo um nó crescer em seu estômago. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia da dimensão do horror que Silvana havia planejado. A cozinha da mansão Schneider era um sonho para qualquer chefe. Todos os eletrodomésticos de última geração, utensílios profissionais, uma ilha central de granito que servia como bancada de trabalho. Laís havia preparado com todo o carinho o jantar das crianças. Filé de frango grelhado cortado em pedacinhos, purê de batata feito com leite e manteiga, cenouras refogadas cortadas em formato de estrelinhas para fazer a refeição mais divertida. Eram pratos simples, saudáveis e nutritivos, exatamente o que 2 crianças de 3 anos precisavam após um dia cansativo. Colocou a comida em 2 pratinhos de porcelana decorados com personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, despejou o suco de laranja natural em 2 copinhos de plástico colorido e levou tudo numa bandeja para a sala de jantar. Silvana a interceptou na porta. — O que é isso? Perguntou, examinando os pratos como se fossem lixo radioativo. — É o jantar das crianças, senhora. Frango, purê, cenoura e suco natural. — Ah, é? Silvana pegou um dos pratos e o examinou mais de perto. Purê com manteiga, frango com pele,
suco com açúcar. Sem aviso, levantou o prato acima da cabeça e o arremessou contra a parede da sala de jantar. O estrondo da louça se espatifando foi ensurdecedor. Comida voou em todas as direções. Purê grudou na parede de mármore. Pedaços de frango voaram debaixo do aparador. Cacos de porcelana se espalharam pelo chão. João e Noa, que estavam sentados no sofá da sala esperando o jantar, saltaram com o barulho e se abraçaram, tremendo de medo. «Ops!» disse Silvana, fingindo uma expressão de surpresa inocente. «Que desajeitada eu sou! Parece que hoje não vai ter jantar para ninguém!» «Senhora!» exclamou Laís, correndo para verificar se as crianças não haviam se machucado com os cacos que voaram longe. «Elas estão com fome. Não comeram nada desde o lanche da tarde.» «E não vão comer até amanhã», declarou Silvana, cruzando os braços num gesto final. «Crianças que se mijam como bebês, comem como bebês. E bebês de 3 dias não comem comida sólida.» Caminhou até a cozinha e voltou com um pano de chão velho e um balde com água. «Quero este chão impecável», disse, jogando o pano aos pés de Laís. «E quero que você limpe com isso, na mão, de joelhos, como uma empregada de verdade. Se amanhã de manhã eu encontrar um único grão de arroz, um único pedacinho de cenoura, você volta para sua cidadezinha de Minas no primeiro ônibus. As crianças precisam comer», tentou argumentar Laís mais uma vez. «As crianças precisam aprender», cortou Silvana. «E você também. Vocês 3 vivem numa redoma aqui mimadas pelo Felipe. Acham que a vida é um mar de rosas. Bem, eu tenho novidades. Acabaram-se os mimos.» Subiu a escada, parando no meio do caminho para olhar para baixo. «Ah, e nem pensem em ir à cozinha procurar comida depois que eu subir. Mandei o Roberto trancar todos os armários e a geladeira. As chaves estão comigo.» Roberto era o caseiro e segurança da mansão, um homem grande e silencioso que obedecia cegamente a quem pagasse melhor. Nos últimos meses, Silvana vinha dando a ele gratificações extras para garantir sua lealdade. «Boa noite, família feliz», gritou Silvana do alto da escada, sua voz ecoando pela mansão como o latido de um cão bravo. Laís ficou sozinha na sala com as 2 crianças, e um chão coberto de comida destruída. João e Noa a olhavam com olhos enormes, esperando que ela fizesse alguma mágica para resolver aquela situação. «Vamos, meus anjinhos», sussurrou ela, pegando-os pelas mãos. «Vamos para a cozinha, a tia Laís vai dar um jeito.» Na cozinha tentou abrir a geladeira. Estava trancada com um cadeado. Os armários também. Até mesmo o armário onde ficavam guardadas as bolachas e os biscoitos das crianças estava lacrado. Mas Laís não havia crescido na pobreza de Minas Gerais para se deixar derrotar por uma patricinha malvada. Sabia que em toda casa há sempre algum lugar esquecido onde se pode encontrar comida. Procurou em todos os cantos até encontrar, numa despensa pequena que Silvana havia esquecido, um pacote de bolacha de maisena meio aberto e uma caixinha de leite longa-vida que estava guardada para emergências. «Olhem só o que a tia Laís encontrou», disse ela, mostrando o tesouro para as crianças. Preparou 2 xícaras de leite morno e dividiu as bolachas entre os meninos. Não era um jantar adequado, mas pelo menos eles não dormiriam com fome. Enquanto eles comiam em silêncio, Laís se ajoelhou no chão da sala de jantar e começou a limpar a bagunça, juntando os cacos de louça com as mãos nuas e se cortando várias vezes no processo. Cada movimento do pano no chão era acompanhado de uma promessa silenciosa. «Essa mulher vai pagar por isso. Não sei como, não sei quando, mas ela vai pagar por cada lágrima dessas crianças.» Eram quase 11 da noite quando Laís finalmente terminou de limpar. Levou as crianças para o quarto, deu banho nelas, escovou seus dentes e as colocou para dormir. Mas mesmo exaustos, João e Noa custaram a pegar no sono. Sabiam, com aquela intuição misteriosa que as crianças têm, que sua protetora não estava mais no controle da situação. «Tia Laís», sussurrou João no escuro, «a bruxa vai nos machucar?» Laís sentiu o coração se partir. Sentou-se na cama entre os 2 e os abraçou. «Não vou deixar», prometeu. «A tia Laís está aqui. Sempre vou estar aqui.» Mas enquanto falava,
Sabia que estava fazendo uma promessa que talvez não pudesse cumprir. A manhã seguinte chegou cinzenta e chuvosa, como se até mesmo o tempo soubesse que coisas terríveis estavam acontecendo dentro da mansão Schneider. Laís acordou às 5 da manhã, como sempre fazia, mas desta vez não foi por causa do despertador. Foi porque teve pesadelos a noite inteira. Sonhara com Silvana transformada num monstro de verdade, perseguindo as crianças pelos corredores da mansão, enquanto Felipe, cego e surdo, aplaudia achando que tudo era uma brincadeira. Levantou-se e foi verificar as crianças. João e Noah ainda dormiam, mas era um sono agitado, cheio de pequenos gemidos e movimentos inquietos. Tinham olheiras fundas, sinais de que também haviam passado uma noite ruim. Na cozinha, encontrou um bilhete de Silvana grudado na geladeira. Laís, as crianças tomarão apenas chá fraco e torrada seca no café da manhã. Nada de leite, nada de açúcar, nada de manteiga. Estão muito gordas e preguiçosas. Se eu descobrir que você deu qualquer coisa diferente, considere-se demitida. C.A. Laís amassou o bilhete entre os dedos. Chá fraco e torrada seca para crianças de 3 anos era praticamente não dar nada. Elas precisavam de nutrientes, de proteínas, de vitaminas para crescer saudáveis. Mas quando tentou abrir a geladeira para pegar leite, viu que Silvana havia colocado um cadeado ainda maior e colado um papel com os dizeres: proibido, câmeras gravando. Olhou ao redor e notou pela primeira vez pequenas câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos da cozinha. Quando Silvana havia mandado instalar aquilo? E por quê? Às 7 em ponto, desceu as escadas o som dos saltos de Silvana. Ela apareceu na cozinha impecável como sempre. Cabelos escovados, maquiagem perfeita, roupa de ginástica cara que provavelmente nunca havia sido usada para exercícios de verdade. Bom dia, Laís, disse ela com um sorriso doce que não chegava aos olhos. Espero que tenha dormido bem. E as crianças? Dormiram como anjinhos? Bom dia, senhora. Elas acordaram agora há pouco. Ótimo. Quero vê-las na mesa em 10 minutos para o café da manhã. E lembre-se do que está no bilhete. Silvana se serviu de um café expresso feito numa máquina italiana profissional e saiu da cozinha assobiando uma música alegre. Laís preparou o café da manhã das crianças, se é que aquilo poderia receber esse nome. Chá fraco sem açúcar e 2 fatias de pão de forma torrado sem nada em cima. Para crianças acostumadas com leite achocolatado, frutas frescas e pão francês com manteiga, aquilo era quase uma ofensa. João e Noah sentaram-se à mesa e olharam para os pratos sem entender. Cadê o leite, tia Laís? Perguntou Noah com sua vozinha fina. Hoje vai ser diferente, meu amor. Vocês vão tomar chazinho igual gente grande. As crianças experimentaram o chá e fizeram caretas de desgosto. Era amargo, sem graça, completamente inadequado para o paladar infantil. Tentaram comer a torrada seca, mas era difícil engolir sem nada para acompanhar. Não gosto, tia Laís, reclamou João, empurrando o prato. Eu sei, meu anjo, mas é o que temos hoje. Tenta comer pelo menos um pouquinho. Foi quando Laís percebeu algo estranho. João estava mais devagar que o normal para pegar o copo. Seus movimentos pareciam lentos, descoordenados, como se estivesse sonolento, mesmo tendo acabado de acordar. Observou mais atentamente. Noah também estava estranho. Piscava muito, como se tivesse dificuldade para manter os olhos abertos. Seus gestos eram imprecisos, trôpegos. Vocês estão se sentindo bem? Perguntou Laís, tocando as testas deles para ver se tinham febre. Não tinham, mas havia algo definitivamente errado. Foi então que Silvana reapareceu, carregando um pequeno frasco de vidro âmbar. Ah, quase esqueci, disse ela alegremente. É hora das vitaminas dos meninos. Aproximou-se da mesa e despejou algumas gotas de um líquido incolor no copo de chá de cada criança. Vitaminas especiais importadas da Suíça, explicou mexendo os chás com uma colherinha de prata. O papai fez questão que vocês tomassem todos os dias para ficarem fortes e saudáveis. Laís observou a cena com atenção crescente. Havia algo na forma como Silvana manuseava o frasco que a incomodava. Muito cuidado, muito sigilo, como se fosse algo perigoso.
Que tipo de vitamina é essa, senhora? Posso ver o frasco? Claro que não, respondeu Silvana secamente. É um medicamento controlado muito caro. Não é para ficar manuseado por qualquer pessoa. Guardou o frasco no bolso da calça. Tomem tudo, meninos. Até a última gota. João e Noa obedeceram, bebendo o chá amargo com as vitaminas misteriosas. Em poucos minutos, Laís notou que eles ficaram ainda mais lentos, mais desligados. Pronto, disse Silvana, satisfeita. Agora vocês vão ficar calminhos o dia todo. Sem bagunça, sem gritaria, sem birras. Olhou para Laís com um sorriso que era quase uma ameaça. Eu vou sair para fazer algumas compras. Volto na hora do almoço. Cuide para que eles não façam barulho. Os vizinhos andam reclamando. Silvana saiu da cozinha, deixando um rastro de perfume caro e ameaças implícitas. Laís ficou sozinha com as crianças, que agora pareciam duas bonecas de corda que estavam acabando a corda. Moviam-se devagar, com dificuldade, como se estivessem debaixo d'água. Meus anjinhos, vocês querem brincar um pouquinho? Tô com sono, tia Laís, murmurou João, apoiando a cabeça na mesa. Eu também, disse Noa com a voz pastosa. Eram 9 horas da manhã. Crianças de 3 anos não ficam com sono às 9 da manhã, depois de uma noite inteira de descanso. A não ser que... Laís sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Lembrou-se das palavras de Silvana. Vitaminas especiais, medicamento controlado. Lembrou-se da forma cuidadosa como ela havia manuseado o frasco, como se fosse algo perigoso. E se não fossem vitaminas? E se fosse outra coisa? Passou o resto da manhã observando as crianças. Elas ficaram num estado letárgico, quase catatônico. Sentavam onde Laís as colocava e ficavam ali, imóveis, como se fossem bonecos. Quando ela falava com eles, demoravam alguns segundos para processar as palavras e responder. Não era normal. Definitivamente não era normal. Quando Silvana voltou das compras, encontrou as crianças ainda na mesma posição em que as havia deixado, sentadas no sofá da sala, olhando para o vazio. Que maravilha! Comentou ela, satisfeita. Finalmente um pouco de paz nesta casa. Viu como eles ficam bem comportados quando tomam as vitaminas direito, Laís? Eles estão muito quietos, senhora. Talvez devêssemos diminuir a dose. Diminuir? Silvana riu. Pelo contrário. O médico disse que se eles continuarem agitados, podemos até dobrar a quantidade. Crianças hiperativas precisam de medicação forte. Medicação. Ela havia dito medicação, não vitaminas. Laís sentiu o sangue gelar nas veias. Silvana estava drogando as crianças. Estava dando remédios sedativos para 2 meninos de 3 anos, provavelmente sem prescrição médica, definitivamente sem o conhecimento de Felipe. Mas que médico? E que medicamento? Naquela noite, depois que Silvana subiu para seu quarto e as crianças finalmente conseguiram dormir, demorou horas, pois estavam drogadas demais para relaxar naturalmente, Laís desceu para a cozinha em busca de respostas. Sabia que seria arriscado, mas precisava descobrir que tipo de vitamina Silvana estava dando aos meninos. Se realmente eram sedativos, tinha que encontrar uma forma de provar. Procurou discretamente pelos armários, pelas gavetas, por qualquer lugar onde Silvana pudesse ter escondido o frasco misterioso. Não encontrou nada. Foi então que ouviu passos no andar de cima. Silvana estava descendo. Laís se escondeu atrás da porta da cozinha e observou. Silvana foi direto para a sala de estar, para uma pequena sala privativa que Felipe usava como escritório doméstico. Era um espaço insonorizado, onde ele guardava sua coleção de vinhos caros e recebia visitas de negócios quando trabalhava em casa. Silvana entrou na sala e fechou a porta. Laís esperou alguns minutos e se aproximou silenciosamente. A porta estava fechada, mas não trancada. Encostou o ouvido e conseguiu escutar a voz de Silvana ao telefone. É, minha filha, foi cansativo, mas necessário. Você não imagina o teatrinho que tive que fazer hoje com o Felipe. Pausa. Não, ele não desconfia de nada. Para ele, eu sou a salvadora da pátria, a mulher que resolveu todos os problemas dele. Risada baixa e cruel.
Claro que os moleques estão mais calmos. Aumentei a dose do Rivotril ontem. Agora estou dando 15 gotas por dia, divididas entre manhã e noite. Laís tapou a boca com a mão para não soltar um grito de horror. Rivotril era clonazepam, um ansiolítico poderoso, usado para tratar síndrome do pânico e convulsões em adultos. 15 gotas por dia numa criança de 3 anos era uma dose altamente perigosa, que poderia causar danos cerebrais permanentes ou até mesmo morte por depressão respiratória. O plano está funcionando perfeitamente, continuou Silvana. Eles estão ficando cada vez mais lentos, mais desligados. Daqui a algumas semanas vão parecer retardados mentais profundos. Pausa mais longa. Exatamente. Quando o Felipe voltar e vir o estado deles, vai ficar apavorado. Vai achar que tem alguma doença neurológica grave. E eu, como boa madrasta preocupada, vou sugerir que procuremos os melhores especialistas. Laís encostou mais o ouvido na porta, seu coração batendo tão forte que ela tinha medo de que o som fosse ouvido. Os médicos que eu escolher vão confirmar que eles têm uma condição degenerativa rara, provavelmente hereditária da mãe morta. Vão recomendar internação numa clínica especializada. Risada novamente. Sim, aquela clínica em Campos do Jordão que você me indicou, onde os acidentes acontecem com tanta frequência e onde os visitantes são desencorajados. Laís sentiu as pernas bambas. Silvana não estava apenas drogando as crianças, estava planejando interná-las numa clínica onde pudessem ser eliminadas discretamente, longe dos olhos de Felipe. Uma vez internados e declarados incapazes, a herança do Trust Fund vai ser administrada pelo tutor legal, no caso, o Felipe. E quando o Felipe sofrer seu, digamos, acidente de trabalho, tudo vai passar para a viúva enlutada. A voz de Silvana se tornou um sussurro conspiratório. 15 milhões de reais em imóveis, mais 25 milhões em ações e investimentos, mais o valor da empresa. Estamos falando de uma herança de quase 100 milhões. Laís teve que se escorar na parede para não desmaiar. Silvana não estava apenas planejando matar as crianças. Estava planejando matar Felipe também, depois de usar as mortes das crianças para quebrar seu espírito e facilitar a eliminação. Sim, eu sei que é um plano de longo prazo, mas pensa bem, em 2 anos estarei viúva milionária, livre, sem crianças chatas para criar, sem marido velho para aturar. Pausa. Claro que vou dividir com você. 20%, como combinamos. 2 anos de teatro por 20 milhões de reais. Não é um mau negócio. Laís se afastou da porta devagar, procurando não fazer barulho. Precisava de provas. Precisava gravar aquela conversa. Subiu correndo para seu quarto no sótão e pegou seu celular velho. Era um aparelho simples, com câmera ruim e pouco espaço de memória. Mas o gravador funcionava. Desceu novamente e acionou o gravador antes de se aproximar da porta. A babá não suspeita de nada, Silvana estava dizendo. É uma caipira ignorante. Acha que é vitamina. Mesmo se suspeitasse, quem acreditaria nela contra mim? Pausa. Não, o Roberto não é problema. Ele me obedece cegamente desde que descobriu que pago melhor que o Felipe. E se der algum problema, sei de umas coisinhas sobre a vida pregressa dele que ele não quer que venham à tona. Laís gravou por mais 10 minutos até que a conversa de Silvana mudou para outros assuntos. Roupas, fofocas, compromissos sociais. Desligou o gravador e voltou silenciosamente para seu quarto. Sentou-se na cama e colocou os fones de ouvido para escutar a gravação. Estava tudo lá. A confissão do envenenamento, o plano de internação, a intenção de matar Felipe, os valores da herança. Era prova suficiente para destruir Silvana e salvar as crianças. Mas havia um problema. Para quem levar essa gravação? Se fosse direto para a polícia, Silvana usaria seus contatos e advogados caros para alegar que era uma gravação falsa, manipulada por uma empregada ressentida. E Felipe? Felipe estava completamente cego pelos encantos de sua noiva. Jamais acreditaria numa acusação tão grave vinda de uma simples babá. Precisava de mais provas. Precisava do frasco do Rivotril. Precisava de algo físico, concreto, que não pudesse ser negado.
E principalmente precisava agir rápido. A cada dia que passava, João e Noa ficavam mais drogados, mais debilitados. Se continuasse nesse ritmo, em poucos dias eles poderiam sofrer danos cerebrais irreversíveis. Laís olhou pela pequena janela de seu quarto. O céu estava começando a clarear. Em algumas horas, Felipe voltaria de Brasília. Era sua última chance de encontrar evidências antes que Silvana representasse novamente o papel de noiva perfeita. Guardou o celular dentro da fronha do travesseiro e se deitou fingindo dormir. Mas seus olhos permaneceram abertos e sua mente não parou de trabalhar nem por um minuto. A guerra havia começado oficialmente. E Laís estava determinada a vencê-la, custe o que custasse. O sábado amanheceu com um sol radiante que contrastava cruelmente com o clima sombrio dentro da mansão Schneider. Felipe chegou de Brasília às 8 da manhã, dirigindo ele mesmo desde o aeroporto de Guarulhos, ansioso para rever os filhos após 2 dias de ausência. Entrou pela porta principal carregando 2 sacolas de presentes, brinquedos educativos que havia comprado numa loja especializada do aeroporto, esperando encontrar João e Noa correndo para seus braços, como ele sempre sonhava que aconteceria. Mas o que encontrou foi muito diferente. As crianças estavam na sala de estar, sentadas no sofá como 2 bonequinhos de porcelana. Usavam roupas limpas e bem passadas. Silvana havia tomado o cuidado de vesti-las adequadamente antes da chegada do pai, mas havia algo profundamente errado em sua aparência. Estavam pálidos demais, com olhos vidrados, movimentos lentos e descoordenados. Quando Felipe se aproximou, eles o cumprimentaram com um aceno mecânico, mas sem a menor centelha de alegria ou reconhecimento real. "Oi, papai", disse João com voz arrastada, como se cada palavra exigisse um esforço enorme. "Oi, papai", ecoou Noa, igualmente apático. Felipe franziu a testa preocupado. "Eles estão bem? Parecem diferentes." "Oh, meu amor." Silvana apareceu descendo a escadaria como uma aparição angelical, vestida com um robe de seda branco que a fazia parecer uma deusa da manhã. "Que bom que chegou. Senti tanto sua falta." Beijou-o calorosamente, mas por cima do ombro de Felipe lançou um olhar de aviso para Laís, que observava a cena da porta da cozinha. "Como foram os meninos? Deram trabalho?" "Foram angelinhos", respondeu Silvana com doçura. "Mas confesso que estou um pouco preocupada. Eles andaram meio apáticos ultimamente. Talvez seja alguma virose, ou talvez seja o estresse emocional." Felipe se ajoelhou diante dos filhos e examinou seus rostos com atenção. Realmente havia algo errado. Eles pareciam sedados, como se estivessem sob efeito de algum medicamento forte. "Vocês estão se sentindo mal? Tem alguma dor?" As crianças balançaram a cabeça negativamente, mas seus gestos eram lentos, imprecisos. "Laís", chamou Felipe. "Sim, senhor." "Como eles estiveram estes 2 dias? Comeram bem? Dormiram bem?" Laís olhou para Silvana, que lhe dirigiu um olhar cortante de aviso. Sabia que qualquer palavra fora do roteiro resultaria em sua demissão imediata e na destruição de sua vida. "Eles estiveram quietinhos, senhor, muito obedientes." Não era mentira, tecnicamente. Eles estavam quietos por causa das drogas. "Quietos demais", murmurou Felipe, tocando a testa de João para verificar se havia febre. Foi neste momento que Laís tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Não podia mais ficar calada. Não importavam as consequências para ela. Aquelas crianças estavam em perigo mortal. "Seu Felipe", disse ela, dando um passo à frente. "Posso falar com o senhor em particular?" "É importante." Silvana se tensionou imediatamente. "Laís, tenho certeza de que qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente de todos nós. Somos uma família." "Na verdade", insistiu Laís, reunindo toda a sua coragem, "é sobre a medicação que a senhora tem dado às crianças." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe olhou de Laís para Silvana, confuso. "Que medicação?" "Silvana, você deu algum remédio para eles?" "Apenas as vitaminas que você mesmo autorizou, querido", respondeu Silvana rapidamente.
mas Laís pôde ver uma pequena veia pulsando em sua testa. Vitaminas importadas para ajudar no desenvolvimento deles. Não são vitaminas, disse Laís, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. É Rivotril, clonazepam, 15 gotas por dia. Eu ouvi a senhora falando ao telefone. A bomba havia explodido. Silvana ficou branca como papel, depois vermelha de raiva. Como se atreve? Gritou ela. Você estava me espionando, ouvindo minhas conversas particulares? Felipe, essa mulher é uma psicopata. Mas Felipe não estava olhando para Laís, estava olhando para Silvana, e em seus olhos havia algo que ela nunca havia visto antes. Dúvida. Rivotril? Perguntou ele lentamente. Silvana, diga-me que isso não é verdade. É mentira. Silvana se aproximou dele, segurando seu rosto entre as mãos. Felipe, meu amor, você me conhece. Você sabe que eu jamais faria mal às crianças. Essa mulher está inventando isso porque tem ciúme de mim. Tenho provas, disse Laís, tirando o celular do bolso. Gravei a conversa dela. Silvana se lançou na direção de Laís, tentando pegar o telefone, mas Felipe a segurou pelo braço. Pare, disse ele com uma voz que fez as janelas tremerem. Silvana, se você não tem nada a esconder, não há problema em ouvirmos a gravação. Não é legal gravar pessoas sem consentimento, protestou Silvana desesperada. Ela pode ter adulterado o áudio. Com computador, hoje em dia se faz qualquer coisa. Mas Felipe já estava pegando o telefone das mãos de Laís. Se é mentira, vamos descobrir agora. Apertou o play. A voz de Silvana encheu a sala clara e inconfundível. Claro que os moleques estão mais calmos. Aumentei a dose do Rivotril ontem. Agora estou dando 15 gotas por dia. Felipe ficou imóvel, o telefone tremendo em sua mão. Seu rosto passou por várias expressões. Confusão, descrença, horror e, finalmente, uma raiva fria e mortal que Laís nunca havia visto antes. A gravação continuou. O plano está funcionando perfeitamente. Eles estão ficando cada vez mais lentos, mais desligados. Daqui a algumas semanas vão parecer retardados mentais profundos. Pare! Gritou Silvana, mas sua voz se perdeu no rugido de fúria que saiu da garganta de Felipe. Uma vez internados e declarados incapazes, a herança do Trust Fund vai ser administrada pelo tutor legal. No caso, o Felipe. E quando o Felipe sofrer seu, digamos, acidente de trabalho. Felipe desligou o aparelho. Olhou para Silvana com uma expressão que ela jamais havia visto, nem nas suas piores imaginações, sobre como seria descoberta. Você, disse ele com uma voz baixa e perigosa, estava envenenando meus filhos. Felipe, eu posso explicar. Começou Silvana, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu os olhos dele. Você planejava matá-los e me matar também. Felipe se aproximou dela devagar. Silvana recuou instintivamente. 15 gotas de Rivotril por dia numa criança de 3 anos. Você sabe o que isso pode causar? Danos cerebrais irreversíveis, parada respiratória, morte. Eu nunca... Eles estão bem, eu não... Eles não estão bem, explodiu Felipe. Olhe para eles, olhe para os meus filhos. João e Noah, assustados com os gritos, tentaram se levantar do sofá, mas seus movimentos estavam tão descoordenados que Noah caiu no chão. Tentou se levantar sozinho, mas suas pernas pareciam de gelatina. Foi essa imagem, seu filho de 3 anos caindo porque estava drogado demais para se manter em pé, que quebrou completamente o autocontrole de Felipe. Laís, disse ele sem tirar os olhos de Silvana, chame uma ambulância, agora, e chame a polícia. Não, gritou Silvana. Felipe, você não entende, eu fiz isso por nós, por nossa família. Elas eram um obstáculo. Obstáculo? Felipe se aproximou ainda mais, forçando-a a recuar até a parede. Meus filhos eram um obstáculo para você? Sim, explodiu Silvana, perdendo completamente a compostura. Tio-A, sim, eram. 2 crianças chorosas, problemáticas, que lembravam você constantemente da sua primeira esposa morta. Eu ia libertar você deles. Libertar? Felipe riu, mas era um som sem humor, terrível. Você ia matar meus filhos para me libertar?
Silvana tentou uma última cartada. Eu te amo, Felipe. Tudo o que eu fiz foi por amor, para que pudéssemos ser felizes juntos. Amor? Felipe balançou a cabeça lentamente. Você acabou de confessar que planejava me matar também. Que tipo de amor é esse? Nesse momento, o som de sirene se aproximando da mansão cortou o ar. Laís havia conseguido ligar para o SAMU e para a polícia militar ao mesmo tempo, pedindo urgência máxima. Chegaram, disse Felipe. Sua nova casa vai ser uma cela na penitenciária feminina do Butantã. Espero que goste da comida de lá. Silvana olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, uma última chance de reverter a situação. Seus olhos pararam em Laís. Foi tudo culpa dela, gritou apontando para a babá. Ela é que envenenou as crianças. Ela plantou o Rivotril no meu quarto. Ela forjou a gravação. Mas ninguém estava ouvindo mais suas mentiras. Os paramédicos já estavam entrando na casa, sendo guiados por Laís até as crianças. Os policiais vinham logo atrás, dirigindo-se diretamente para Silvana. Silvana Andrade, disse o sargento. A senhora está presa por tentativa de homicídio, maus tratos a menores e associação criminosa. O som das algemas se fechando nos pulsos de Silvana ecoou pela mansão como música celestial para os ouvidos de Laís. Isso não vai ficar assim, gritou Silvana enquanto era arrastada para fora. Eu tenho advogados, tenho contatos, vou processar todos vocês. Mas suas ameaças se perderam na distância, enquanto a viatura policial se afastava, levando embora o monstro que havia quase destruído a família Schneider. 3 semanas depois, o Hospital Albert Einstein havia se tornado uma segunda casa para Felipe Schneider. Ele passava todos os dias ali, acompanhando o processo de desintoxicação de João e Noah, trabalhando no laptop quando eles dormiam e brincando com eles nos momentos em que estavam acordados e alertas. A retirada do clonazepam de seus pequenos organismos foi um processo doloroso e delicado. Houve convulsões leves, pesadelos, momentos de confusão e desorientação. Mas, gradualmente, dia após dia, as crianças foram voltando a ser elas mesmas. O primeiro sinal de melhora veio quando João, durante uma sessão de fisioterapia, riu de verdade pela primeira vez em meses. Era uma risada cristalina, infantil, que fez todos os profissionais da sala pararem o que estavam fazendo para ouvir. "Papai, olha!" gritou ele, conseguindo finalmente encaixar uma peça no brinquedo educativo que Felipe havia trazido. "Consegui!" Felipe chorou naquele momento. Chorou de alívio, de culpa, de gratidão, de amor. Chorou por quase ter perdido os filhos e por ter sido salvo pela coragem de uma mulher simples que ele havia tratado como invisível durante meses. Laís estava sempre por perto, mesmo não sendo mais oficialmente a babá. Felipe havia contratado uma equipe de enfermeiras especializadas em pediatria para o período de recuperação. Ela não saía do hospital. Dormia numa poltrona ao lado do quarto das crianças. Comia na lanchonete do hospital. Tomava banho no banheiro dos funcionários. "Laís", disse Felipe numa tarde, quando as crianças finalmente estavam dormindo, um sono natural e reparador, "preciso falar com você." Saíram para o jardim do hospital. Era um espaço bonito, com plantas bem cuidadas e bancos de madeira onde os familiares podiam descansar. "Primeiro", começou Felipe, "quero pedir seu perdão." Laís balançou a cabeça. "Não precisa, seu Felipe." "Preciso sim", cortou ele. "Você tentou me avisar sobre os hematomas nas crianças. Tentou me dizer que algo estava errado. E eu não apenas ignorei você. Eu a repreendi. Quase a demiti." Passou as mãos pelo cabelo. Um gesto de frustração que Laís já conhecia bem. "Eu estava tão cego, tão desesperado para dar uma mãe para meus filhos, que entreguei eles para um monstro. E você arriscou tudo para salvá-los." "Elas são como meus filhos também", disse Laís simplesmente. Não podia deixar que acontecesse algo com eles. Felipe a estudou por um momento. Ali estava uma mulher que havia trabalhado na casa dele por 2 anos, que conhecia seus filhos melhor que ele mesmo, que havia demonstrado mais amor maternal que a própria mãe biológica das crianças poderia ter demonstrado. E ele havia a tratado como mobília. "Laís", disse ele, "quero te fazer uma proposta." Tirou do bolso um envelope lacrado.
Dentro deste envelope, há um documento que meu advogado preparou. É uma escritura de propriedade. A casa da Rua das Magnólias, no Jardim Europa. Você sabe qual é? Laís assentiu. Era uma casa linda que eles passavam na frente às vezes quando levava as crianças para passear. Uma casa de 2 andares com jardim, numa rua tranquila e arborizada. É sua, disse Felipe, totalmente quitada, no seu nome e no nome da sua mãe. Laís ficou boquiaberta. Seu Felipe, eu não posso aceitar isso. Pode sim. É o mínimo que posso fazer. Sua mãe precisa de cuidados médicos especiais e agora ela vai ter. A casa tem um quarto adaptado no térreo com banheiro especial para cadeirantes. E há um fundo que vai custear os tratamentos dela pelo resto da vida. Os olhos de Laís se encheram de lágrimas. Mas há mais, continuou Felipe. Não quero que você seja mais babá, Laís. Quero que seja a gerente desta casa. Quero que supervisione tudo. Funcionários, rotinas, educação das crianças, viagens familiares. Seu salário vai ser 5 vezes o que era antes, e você vai ter um orçamento mensal para administrar. E, principalmente, Felipe se levantou e estendeu a mão para ela. Quero que aceite uma bolsa integral para cursar pedagogia na USP. Sempre soube que você é inteligente. Agora quero que tenha a chance de provar para o mundo. Laís olhou para a mão estendida de Felipe. Não era mais a mão de um patrão oferecendo trabalho para uma empregada. Era a mão de um homem oferecendo uma sociedade para criar 2 crianças que ambos amavam. Apertou a mão dele. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Que o senhor pare de me chamar de Laís e comece a me chamar apenas de Laís. Somos sócios agora. Felipe sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele em meses. Feito, Laís. 6 meses depois, o julgamento de Silvana Andrade se tornou o caso criminal mais acompanhado de São Paulo. A imprensa apelidou-a de a madrasta do mal, e todos os dias multidões se aglomeravam na frente do Fórum Criminal da Barra Funda pedindo justiça. O processo foi rápido para os padrões brasileiros, principalmente porque as provas eram esmagadoras. A gravação de Laís, os laudos médicos confirmando a presença de clonazepam no sangue das crianças, o depoimento dos próprios filhos de Felipe, que aos poucos foram recuperando a capacidade de falar sobre os maus tratos, e as investigações que revelaram que Silvana havia comprado grandes quantidades de clonazepam em farmácias diferentes usando receitas falsas. No dia da sentença, o tribunal estava lotado. Felipe estava na primeira fila, vestido de preto, com uma expressão sombria. Ao seu lado, Laís, agora não mais vestida de uniforme, mas com um terno discreto que Felipe havia insistido em comprar para ela. Quando Silvana foi trazida para o tribunal, a transformação foi chocante. A mulher glamourosa que um dia havia sido capa de revistas de sociedade, agora era um espantalho. Cabelos sem corte nem pintura, pele pálida e marcada, roupas do sistema prisional que lhe caíam mal no corpo emagrecido. Mas o que mais havia mudado era seus olhos. Não havia mais charme ali, nem sedução, nem inteligência calculista. Havia apenas ódio. Ódio por ter sido descoberta, ódio por estar sendo punida, ódio por não ter conseguido completar seu plano. Silvana Andrade, disse o juiz, um homem de 60 anos com fama de severidade. Este tribunal ouviu provas de uma crueldade que desafia a compreensão humana. Sua voz ecoou pelo tribunal silencioso. A senhora não apenas abusou fisicamente de 2 crianças indefesas. A senhora planejou sistematicamente sua destruição psicológica e física por pura ganância. Traiu a confiança de um pai e violou a sacralidade do lar. Silvana se levantou quando instruída, mas não demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, maus tratos agravados, administração de substâncias tóxicas, associação criminosa e fraude processual, condeno a senhora a 42 anos de reclusão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 25 anos. O tribunal explodiu em aplausos. Felipe fechou os olhos e sentiu pela primeira vez em meses que justiça havia sido feita. Não é justo,
gritou Silvana, sendo segurada pelos guardas. Sou inocente. Felipe, diga a eles que sou inocente. Mas Felipe não olhou em sua direção nenhuma vez. Para ele, Silvana Andrade já havia deixado de existir no momento em que ouviu sua confissão gravada. Ela foi arrastada para fora do tribunal, gritando ameaças e protestando inocência que ninguém mais acreditava. 2 anos se passaram. A mansão Schneider havia sido completamente reformada. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. As câmeras de segurança foram removidas. As fechaduras extras foram retiradas. Os recantos sombrios foram iluminados. Era um lar de verdade agora. João e Noah, agora com 5 anos, corriam pelo jardim brincando de futebol com o pai. Suas risadas ecoavam pela propriedade como música celestial. Haviam crescido, engordado, se tornado crianças normais e saudáveis, talvez um pouco mais apegadas ao pai e a Laís do que a média, mas isso era compreensível. Laís terminara seu primeiro ano de pedagogia na USP, com notas excelentes. Estudava à noite, depois que as crianças dormiam, e aos fins de semana, quando Felipe assumia totalmente os cuidados paternais. Descobrira que tinha talento natural para a educação, e já estava fazendo planos para abrir, no futuro, uma escola especializada em crianças que haviam sofrido traumas. Laís, gritou João do jardim, vem brincar com a gente. Já vou, meu amor, respondeu ela da cozinha, onde preparava o lanche da tarde. Sanduíches de queijo e presunto, frutas cortadas, suco natural. Comida simples, saudável, feita com amor. Felipe apareceu na porta da cozinha, suado do futebol com os filhos, sorrindo de uma forma que ela jamais havia visto nos primeiros anos de trabalho. Eles estão perguntando se podem dormir na sua casa hoje, disse ele. Prometeram que vão se comportar. Laís sorriu. A casa dela ficava a apenas 2 quarteirões da mansão, perto o suficiente para emergências, longe o suficiente para que ela tivesse sua própria vida. Sua mãe havia se mudado para São Paulo e estava fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, com a mobilidade melhorando significativamente. Claro que podem. Vovó Laís adoraria receber a visita deles. Vovó Laís era como as crianças haviam passado a chamar a mãe de Laís, e tia Laís havia se transformado em apenas Laís, um sinal de que a relação havia evoluído de empregada, patrão, para algo mais parecido com uma família moderna e não convencional. Felipe, disse Laís, posso falar uma coisa? Claro. Você nunca se perguntou se não sente falta de ter uma esposa de verdade? Alguém para dividir a vida, constituir família? Felipe ficou quieto por um momento, observando os filhos pelo jardim. Sabe de uma coisa, Laís? Durante muito tempo achei que para ser feliz eu precisava seguir um roteiro. Homem rico, esposa bonita, filhos bem-educados, casa perfeita. Parou para beber água. Hoje eu entendo que família não é sobre seguir roteiros. É sobre pessoas que se amam e se cuidam, independentemente dos papéis que a sociedade acha que elas deveriam ter. Olhou para ela com um sorriso caloroso. Nós somos uma família, Laís. Eu, você, João, Noah, sua mãe. Talvez não seja tradicional, mas é nossa. E é perfeita para nós. Laís sentiu um calor no peito. Não era amor romântico. Nem ela nem Felipe sentiam isso um pelo outro. Mas era algo mais profundo e duradouro. Era amor familiar, construído através de adversidades, cimentado pela lealdade mútua e pelo cuidado compartilhado com 2 crianças preciosas. Então é isso, disse ela. Somos uma família. Somos, confirmou Felipe. E nada nem ninguém vai mudar isso. Do jardim chegavam as vozes de João e Noah. Laís, papai, venham ver. Fizemos um gol. Eles saíram correndo da cozinha, lado a lado, para se juntar às crianças. E pela primeira vez em 3 anos, Felipe se sentiu verdadeiramente abençoado. A justiça havia sido feita, a família estava reunida, o amor havia vencido o mal. E lá longe, numa cela fria da penitenciária feminina, Silvana Andrade comia sobras de comida fria enquanto planejava vinganças que nunca poderia executar. Às vezes, o bem realmente triunfa. Fim. Uma história sobre como o amor verdadeiro
pode vencer até mesmo os planos mais diabólicos. Às vezes os anjos chegam disfarçados de empregadas domésticas, e às vezes a justiça demora, mas sempre chega. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de que lugar está assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima.